conversava com ele, surgiu esse tema, né? Impactos ambientais. Só que, às vezes, algumas pessoas não entendem, né? O que seria o tal impactos ambientais? O que é um impacto ambiental? Esclarece para nós de forma mais simples, clara e não tão técnica. Tá, vamos falar de uma forma simples, tá? O impacto ambiental é todo tipo de ação provocada pelo ser humano, né? O homem, uma ação antrópica, que possa agredir o meio, tá? E essa ação, ela pode ser feita, assim, de uma forma, como eu posso dizer para você? Consciente? Consciente ou até inconsciente. Na maioria das vezes, inconsciente. Né? Devido a... Para que se exista consciência sobre algo, você precisa ser educado. E a gente sabe que tem uma dificuldade, principalmente na área de educação ambiental, ainda precisa ser muito aprimorada, né? E o impacto ambiental é isso, e às vezes ela é de forma inconsciente. Muitas vezes você está participando de um impacto ambiental sem saber que você está participando de um impacto ambiental. As suas ações ficaram tão normais do dia a dia que você está agredindo ao meio ambiente. Eu vejo assim, às vezes a gente até, de forma automática, né? Pratica aquilo porque, eu vivi num contexto que sempre fez assim, sempre foi assim, e eu vou continuar sendo assim. Sim. Então aí às vezes a gente se angustia, né? Mas tem informação. Hoje em dia a gente tem a mídia, tem a comunicação, o jornal, discussões, né? Grupos que lutam em prol do cuidado para com a natureza, né? E aí eu quero encaixar já uma pergunta para você, que é a primeira aqui que fala, né? Que análise você faz de como está o meio ambiente no Brasil? Há aí uma força-tarefa? Ou a gente ainda precisa fazer o dever de casa, em termos de cuidar da natureza, de cuidar do ambiente? O Brasil, ele tem formulado várias leis a favor do meio ambiente. Isso já faz mais ou menos, eu acho que de 20 anos para cá. Desde que começou, né, essa proposta mundial, até pela própria ONU, de resolver o problema de emissão de CO2, de gás carbônico na natureza. E aí foram feitos vários eventos para que se melhorasse a estratégia de meio ambiente. Mas a nível de Brasil, isso foi se acalmando com o tempo. É aquilo que a gente fala, né? Ela não foi levado muito a sério. Poderíamos dizer que conforme as danças, né, as danças de cadeira política, às vezes tem mais ênfase, menos ênfase. Sim. Ora está realmente prejudicando, ora é só uma conversinha, né, artificial, não é tudo isso. Isso também prejudica, né? Que leva à conscientização maciça da grande população, né? Deveria ser sério isso, né? Mas para que seja sério, a gente tem uma questão que a gente acaba sempre sofrendo. Quando você sofre, você aprende, né? A gente aprende pela dor. Infelizmente é assim que acontece. E para que a gente tenha uma noção melhor e cuidar melhor do nosso ambiente, a gente vai ter que ter alguma reação, e que já está tendo, inclusive o Covid-19 pode ser um dos precursores aí de um defeito no meio ambiente, no meio que a gente está vivendo. Sobre essa questão que você entrou agora, eu tenho uma pergunta, né? O que aprendemos com a pandemia, na sua visão? Olha, aprendemos muita coisa com a pandemia. Essa pandemia ela veio para ensinar muita coisa, valorizar primeiramente, né, a própria vida em si. Desapegar um pouco das coisas materiais, que eu acho que tem a ver com o capitalismo. Eu sou muito a favor do capitalismo, porém ele tem que ser consciente. A produção de resíduos, principalmente, tem que ser menor, né? E para você obter, por exemplo, uma matéria-prima de um meio, você tem que fazer de uma forma consciente, não simplesmente ir lá explorar e deixar o resto para trás. Então essa pandemia ela veio para mostrar para a gente a valorizar mais a vida, né? Teve pontos positivos e teve pontos negativos. As pessoas se tornaram um pouco mais individualistas, né? Mas, por outro lado, eu acho que ele valoriza mais a vida, né? Dentro dessa ideia da biologia, tem alguns conceitos, né, que às vezes fica muito como jargão, né, da própria área, e às vezes tem pessoas que o ouvem, acham bonito, mas não entendem o que é. O que vem a ser essa ideia do efeito estufa? E ele tem relação com o aquecimento global? Como que você vê essas questões e uma possível solução para amenizar isso? O efeito estufa, na verdade, é uma coisa excelente para o mundo, tá? Ele sempre existiu e ele só existe
Nós só existimos porque existe um efeito estufa. Uhum. E o que é o efeito estufa? Nada mais é do que acúmulo de gás na superfície da Terra, que vai manter com que a Terra tenha a temperatura X, temperatura essencial para que a gente viva. Essa temperatura que a gente está vivendo, que é geralmente de 0 grau, né, até os seus 40. Tem relação com isso graus. que as pessoas volta e meia comentam, o sol está muito quente, está mais quente. Isso é o que? Seria o efeito já danoso do homem para prejudicar esse... É o aquecimento global. Isso. No caso, eu vou chegar lá. Você vai fazer a relação. Eu vou fazer a relação. Uhum. E o que acontece? Esse efeito estufa ele é necessário para que a gente sobreviva. Uhum. Mas quando ocorre o excesso do efeito estufa, que é promovido por uma ação antrópica, ou seja, pelo homem, pelo ser humano, tá? Eu acho até ousadia demais dizer que é só pela ação do homem. Tem um processo também causado pela própria natureza, né? Sim. Como a gente estava comentando há pouco tempo, sobre bastidores. Os gases dos animais, né? Dos bovinos. Sim. Bom, o que acontece? Quando você gera um impacto ambiental na Terra, gerando poluição, que é proveniente das fábricas, aumento populacional, porque o aumento populacional, como as megalópolis, por desordenado, exemplo, né? Pequim, Nova York, São Paulo, Nova Delhi na Índia, eles não aguentam mais a quantidade de poluição que existe. E isso, o que acontece? Quando você produz essa poluição, você aumenta a quantidade de CO2. Nós já estamos, em termos de população, a 8 bilhões, é isso? Não tenho muita ideia de quanto seja. Alan, você sabe precisar? 8 bilhões. Muita gente. Muita gente no planeta, né? Então... Assim, mas quando tem as megalópolis que produzem muito mais poluição, ela aumenta o excesso de CO2 na atmosfera. Esse CO2 vai evitar com que os raios ultravioletas saiam. Porque o que acontece? O que acontece com o efeito estufa, né? O raio do Sol, que é os raios ultravioletas, eles ultrapassam a camada da atmosfera, batem no solo e refletem novamente e saem do planeta. E alguma parte desses raios, eles ficam aqui mantendo esse calor que a gente tem. Uma vez que grande parte desses raios não saem, por causa da poluição, ela formou uma camada que não deixa esses raios sair, a tendência é aumentar o calor no planeta. E os efeitos que causam esse calor no planeta são destrutíveis, sabe? São assim, agora a gente está vivendo aí uma época de muita chuva, excesso, tornados em Santa Catarina como nunca teve. Sim. Está tendo chuvas excessivas no Nordeste, coisa que nunca teve. Está desregulado o clima. Desregulado o clima, está totalmente. As 4 estações do ano estão totalmente desreguladas. Nova York morreu gente pra caramba por causa do calor agora nessa época. Sim. Então, Nova Delhi, por exemplo, nossa, o pessoal não aguenta mais. Temperaturas, por exemplo, chegando a 38 com sensação de 42. Aqui em Campos mesmo, você vê aumentou. Temperaturas assustadoras. A gente fala, nossa, pro jordanense isso já é o fim do mundo. E o que isso tem a ver com os impactos ambientais? Uma vez que você acumula calor na superfície da Terra, você tem mais chuvas, que é o ciclo da água, né? Muito calor, vai evaporar mais água, essas águas vão subir de qualquer forma e elas vão formar nuvens muito rápidas, e essas nuvens carregam-se muito rápidas e caem de forma muito... E aí fica um questionamento, né? Nesses sintomas que estamos vendo na natureza, o homem tem que parar, pensar e se reinventar, ou pelo menos mudar, talvez, de rota do estilo de vida que ele está tendo. Sim. Só que isso não vem da noite pro dia, né? A chave não vira como se fosse, né, ligar a torneira para a água cair, né? Como que você acha que isso daí vai acontecer na sociedade? Você é otimista nesse sentido? Sim. Ou já vem acontecendo? A gente falando de processo evolutivo, né, que o ser humano ele tende a evoluir, tomara que ele consiga evoluir antes que aconteça um desastre ambiental de extermínio de espécies. Eu acredito que isso vai acontecer porque o ser humano ele é muito inteligente, ele é capaz, ou então que não apareça um vírus, né, que é proveniente também de excesso de calor, né, que possa dizimar metade, que a gente vai estar falando depois sobre seleção natural. Então eu acredito sim que o ser humano ele tende a melhorar e dar solução para o problema, mas para que isso aconteça ele vai ter que sofrer na pele. E ele já está sofrendo, né? Sim, como, né?